Olá, sejam muito bem-vindos ao FIFA Nerd Sports. Vamos falar agora sobre Copa do Mundo, mas mais especificamente do futebol brasileiro, né? Já temos aí as imagens, né, da eliminação do Brasil na Copa do Mundo, o Tite dando aí a sua entrevista, encerrando o ciclo. Mas vamos analisar aqui um pouco do trabalho dele. Pelos números, o trabalho foi bastante satisfatório. Veja aí que está no gráfico, depois vocês podem printar. Fica claro que os números mostram um aproveitamento de 81,1%, que é um aproveitamento para cima de excelente, analisando aí aquilo que o mundo vê como técnico do futebol brasileiro. Mas uma coisa interessante também é que nós pensamos em seleção brasileira, até mesmo não só no técnico da seleção brasileira, mas no futuro dos técnicos brasileiros. Nós estamos fazendo aqui esse vídeo para analisar, então espero que vocês fiquem até o final desse vídeo. Preste bastante atenção, pois comente o que vocês acharam, pois realmente temos aqui análise bem interessante de como está hoje o mercado para os técnicos de futebol brasileiro, não só na seleção brasileira, mas também nos clubes. Seguindo com a gente aqui então, vamos falar aqui um pouquinho dos clubes, né? Nós pensando então aí, por exemplo, na Copa do Mundo, nossos últimos técnicos campeões do mundo, Mário Zagallo, Carlos Parreira e Luiz Felipe Scolari. Foram três treinadores que tiveram uma trajetória bem interessante. O Parreira um pouco mais aí, trabalhou na Europa, o Zagallo também no mundo do futebol também foi um espetacular técnico da seleção brasileira, tendo ali a sua experiência como ex-jogador, motivador como ele era, realmente sempre vibrou bastante, então ele conseguiu chegar ao apogeu ali como jogador e técnico da seleção brasileira. O Parreira então, foi auxiliar do Zagallo em 70, um dos preparadores físicos, passou a ser técnico, teve uma trajetória em vários clubes do futebol europeu, no futebol árabe, e também até mesmo nas seleções africanas, e na seleção brasileira também ele teve uma experiência que não deu certo, depois ele foi campeão. E Luiz Felipe Scolari, esse foi um técnico também que merece muito elogio, porque ele, tanto nos clubes como na seleção, sempre foi um técnico de ponta ali, e conseguiu, merecidamente em 2002, ser nosso último treinador campeão brasileiro. Será que depois de Zagallo, Parreira e Luiz Felipe, como que ficou o mercado do futebol brasileiro para os técnicos? Se nós pensarmos hoje, com a visão dos clubes brasileiros hoje, da elite, falando dos 20 principais clubes que vão jogar a Série A 2023, podemos ver que hoje, falando aqui agora em dezembro, está metade das equipes com treinadores brasileiros e metade com técnicos estrangeiros. Veja que interessante, que mostra que o Brasil, que não ganha a Copa desde 2002, de lá para cá os técnicos brasileiros perdendo espaço até mesmo aqui no futebol brasileiro. Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo. Esses aqui são os clubes da elite do Brasil que ainda acreditam nos técnicos brasileiros. Tem o América de Minas, que tem o Wagner Mancini, que vai ficar mais uma temporada na frente da equipe. O América é um clube que aqui no Brasil ele não disputa títulos, é uma equipe que está ali sempre brigando numa intermediária para cima da tabela, e tem aí como demonstrar estar satisfeito com o Wagner Mancini para aquilo que é o objetivo da equipe, que é sempre lutar para não ser rebaixada para uma Série B. O Goiás acabou de contratar o Guto Ferreira, que é um técnico aqui no Brasil, já trabalhou em várias dessas equipes brasileiras que não brigam por títulos, né? Assim, ele ainda não trabalhou num clube que vai brigar por título, mas essas equipes que estão ali entre a Série A, a Série B, a Série A, o Guto Ferreira é um técnico que tem um espaço muito grande no futebol brasileiro, e o Goiás acabou de anunciar sua contratação, ele que já trabalhou lá no passado. Então o Guto é esse técnico aqui no Brasil hoje reconhecido como o técnico para trabalhar ali na manutenção das equipes. O Fernando Diniz é um técnico aqui no Brasil, ele é muito criticado às vezes, porque ele tem uma maneira de pensar futebol e jogar diferente, ele gosta de futebol mais ofensivo, ele faz trabalhos interessantes, só que aqui ainda no Brasil ele não conquistou nenhum título importante, não conquistou, né, nenhuma grande competição, mas ele tem passagem com trabalhos que sempre faz com que tenha ali comentários de alguns que gostam do trabalho dele, outros não. Mas o Fernando Diniz está aí à frente do Fluminense. Temporada passada, o Campeonato Brasileiro foi muito boa, a campanha do Fluminense, que brigou por título, e ele foi mantido então no comando técnico da equipe. Falando agora do futebol do Sul, né, o futebol brasileiro que nos últimos anos vem sendo marcado pela escola gaúcha de técnicos, grandes treinadores vindo do Sul, inclusive servindo na seleção brasileira. Se nós falarmos dos últimos técnicos da seleção brasileira, é uma sequência que vem de Luiz Felipe Scolari, depois nós temos ali passando, não exatamente pela essa ordem, mas temos ali Dunga, Mano Menezes, o próprio Tite, que é de uma escola gaúcha de treinadores. E hoje, tanto o Grêmio como o Internacional de Porto Alegre
mantém ali a condição de estar em 2 técnicos brasileiros, Renato Gaúcho no caso do Grêmio, e o Mano Menezes, que fez um trabalho extraordinário na última temporada, levando a Internacional de Porto Alegre ao vice-campeonato. Então eles ainda continuam sendo os 2 técnicos principais do futebol brasileiro, um dos principais entre os brasileiros, e ambos aí, vez ou outros, são cogitados como candidatos a assumir a seleção brasileira. E o Mano Menezes, inclusive, já teve essa experiência. O Renato Gaúcho sempre disse também que, se convidado for, ele estaria disposto a aceitar. Então, a escola Gaúcho de treinadores brasileiros ainda tem aí esses 2 ótimos profissionais aí que nós podemos analisar. E uma fórmula diferente que vai tentar esse ano é o Corinthians. O Corinthians tem lá no passado fez um trabalho muito parecido com o Fábio Carilli, que trabalhou muito tempo no clube ali, acabou se tornando técnico e deu muitos títulos à equipe. O Corinthians agora tem aí o Fernando Lázaro, que é um profissional da equipe, que já está também há muitos anos na equipe, é filho de um jogador importante da história do Corinthians, como Zé Maria, e passa a ele ser o treinador da equipe na saída do Vitor Pereira, que é um português, né, que o Corinthians tinha interesse que se mantesse, e o Corinthians foi atrás de um treinador para ser auxiliar, que no caso é o Thiago Largue, que é um técnico que está meio fora do mercado aí, e vai fazer uma dupla com o Fernando Lázaro numa fórmula diferente que o futebol brasileiro vai tentar aí, de ter aí um profissional da casa que conhece muito o clube e um técnico formado aí que está fora do mercado, para tentar juntos os 2 aí fazer um trabalho interessante dentro do Corinthians. Mas um destaque do Corinthians é que o Corinthians já há algum tempo já tem sempre pensado em ter um técnico mais estrangeiro ali na sua equipe. O Vitor Pereira não ficou na equipe, não renovou o contrato, mas o Corinthians é uma equipe que vem abrindo espaço também e pensando em técnicos estrangeiros. Inclusive, nessa última mercado aqui, se comentou de alguns técnicos como Bruno Lage, Ricardo Pereira, que são portugueses, entre outros. Mas agora vamos falar agora do que é a realidade dos clubes brasileiros, a começar aí de uma outra fórmula. Por exemplo, são clubes brasileiros que têm acreditado em novos técnicos, mas ali acompanhados de treinadores experientes. Por exemplo, o caso do Santos acabou de trazer o Der Helman, mas também contratou o Falcão para ser uma espécie de gerente de futebol, uma espécie de mentor, tutor. O Falcão, que já foi técnico da seleção brasileira, é um jogador que dispensa apresentação. E o Der Helman também, que é um técnico brasileiro que está muito bem lá fora, vem, mas o Santos vai acreditar nessa dupla. O São Paulo já vem trabalhando já há algum tempo já com a dupla Muricy e Rogério Ceni, e agora o Vasco também vai fazer a dobradinha Abel Braga com Maurício Barbieri, e o Atlético Paranaense a dobradinha Filipão e Paulo Turra. Ou seja, quer dizer, são clubes brasileiros que ainda estão abrindo espaço para treinadores brasileiros, por exemplo, desde que sejam supervisionados por outros técnicos que no passado foram importantes na história do futebol brasileiro como treinadores, para tentar ver também se nessa fórmula também encaixa uma coisa interessante dentro do futebol brasileiro. Uma fórmula até que eu penso particularmente que, se desse certo, seria muito bom para a gente ver uma passagem de geração. Por exemplo, imagine o Delírio Luxemburgo, né, não só o Muricy, o próprio outros técnicos aí que fizeram muito sucesso no passado no Brasil, fazendo essa passagem para técnicos novos que poderiam surgir aí com a cabeça mais moderna, mas também assessorado por esses profissionais que já conquistaram muita coisa no futebol. Agora nós vamos começar a mostrar aí um pouquinho da trajetória dos clubes que já não acreditam mais em treinadores brasileiros, ou seja, técnicos que já estão abrindo espaço para treinadores estrangeiros. Por exemplo, começar do Palmeiras, que é o principal deles, que nos últimos anos até acreditou em alguns técnicos brasileiros, né? Teve lá uma passagem do Valentim, que veio da base. Depois o Palmeiras foi no Roger Machado, que na época era considerado um técnico importante do futebol brasileiro. Hoje ele nem aparece aqui nas nossas listas, né? Depois foi de Scolari foi para Mano Menezes, depois o auxiliar Andrei Lopes assumiu, aí veio o Vanderlei Luxemburgo, o Andrei Lopes assumiu novamente, mas depois o Palmeiras, desde 4/11/2020, fechou com o Abel Ferreira, que chegou e deu muito certo no Palmeiras. O Abel Ferreira, que de lá para cá conquistou Libertadores, conquistou Brasileirão, conquistou Paulistão. E se nós olhar a carreira do Abel Ferreira, ele é um técnico que se agigantou no futebol brasileiro, mas na sua carreira ele tem uma passagem pelo PAOK da Grécia, pelo Braga de Portugal, e também trabalhou em equipes B, que é muito comum na Europa, tanto do Braga como do Sporting. Ou seja, é um técnico que não tem ali no seu currículo ali, olha, trabalhou no River Plate, trabalhou, não, mas o Palmeiras acertou e trouxe um técnico com capacidade de competência aí, e hoje é um dos favoritos até, e sem dúvida alguma considerado o melhor técnico em atividade do futebol brasileiro hoje, o Abel Ferreira.
Então eu vejo que o Palmeiras hoje, certamente, se amanhã o Abel Ferreira deixar o Palmeiras por algum motivo, o Palmeiras deverá manter esse cargo sendo ocupado por um treinador estrangeiro, que já o Palmeiras já está praticamente indo para sua terceira temporada nessa metodologia de técnico português. O Luiz Castro também está aí, né, o Botafogo, que trouxe ele para a temporada passada praticamente, né, então fez uma temporada inteira pelo Botafogo. O Botafogo foi uma campanha excelente do futebol brasileiro. Ele é um técnico um pouquinho mais de rodagem, né, ele trabalhou em alguns clubes da primeira divisão de Portugal, né, mas fora de Portugal ele trabalhou no Shakhtar Donetsk da Ucrânia e no Al Duhail do Catar, e então foi trazido pelo Botafogo, e é um técnico bem interessante, que faz um grande trabalho. O Botafogo antes dele trabalhou até com o Ederson Moreira, né, que é um técnico brasileiro, e depois então o Botafogo está muito satisfeito com o Luiz Castro à frente, e um contrato renovado, e quem sabe nessa temporada ele possa fortalecer e crescer, e o Botafogo vai trabalhar muito para manter o seu técnico português. Então hoje o cargo de técnico do Botafogo, pelo menos a direção do Botafogo, pertence ao técnico Luiz Castro. O Bahia acabou de anunciar também aí a busca de um técnico português também. Então é o Renato Paiva, que ele é um técnico que tem algumas passagens em países onde o futebol não tem grande destaque, por exemplo, no caso do Equador, que ele tem um trabalho interessante ali no Grande Del Valle, né, que sem dúvida credibilizou. O Grande Del Valle, que vem sendo um grande clube, um dos grandes clubes de referência aqui da América do Sul, lá no Equador, que é um pouco da base da seleção equatoriana. E esse treinador vem agora para ter experiência no futebol brasileiro. Passou pelo México do Leão e tem um contrato com o Bahia, que agora é uma SAF, até 2025. E o Renato Paiva tem a tendência de ser um técnico que, se tiver espaço para trabalhar, aqueles que conhecem ele de perto, realmente o trabalho dele é muito bom. E o Bahia tem aí, por exemplo, tentou lá um técnico argentino em 2021, o Diego Dabov, que não deu certo. Depois passou por Guto Ferreira, passou o Edson Ribeiro, Eduardo Barroca. São técnicos brasileiros ali que o Bahia tentou acreditar no trabalho deles. Tem passado o trabalho interessante do Paulo Roberto Falcão, mas agora o Renato Paiva vem para assumir essa nova fase do Bahia, que deverá ter investimentos interessantes aí. O Flamengo está para anunciar o companheiro oficial, o Vitor Pereira, que nós conhecemos aqui pelo trabalho que ele fez no Corinthians, bateu aí vice-campeão da Copa do Brasil, tem uma participação interessante no Campeonato Brasileiro, conseguindo a sua vaga direta para a Libertadores. A carreira do Vitor Pereira é muito interessante, ele já foi bicampeão português pelo Porto, né? Ali nas temporadas 11, 12 e 13, né? Depois ele foi para o futebol da Grécia, trabalhou no Olympiacos, passou pelo futebol da Arábia Saudita, trabalhou no Al-Jeddah, foi para a Turquia, trabalhou no Fenerbahçe, já trabalhou no futebol alemão, pelo 1860 Munique, e também esteve na China, no Shanghai Port, e também passa pelo Corinthians na temporada passada, com um grande trabalho, e agora vai assumir o Flamengo, que é hoje uma das principais equipes do futebol brasileiro, e vem com prestígio, sabendo que o Flamengo já há algum tempo já tem esse cargo reservado para técnicos estrangeiros. Se a gente pegar a trajetória do Flamengo, em 2019 o Abel Braga era o técnico, mas depois de lá o Jorge Jesus veio e fez aquele trabalho sensacional. Aí depois ele saiu do Flamengo, o Flamengo tentou o técnico espanhol, que foi o Dominique Torrent, que não deu certo. Aí pontualmente trouxe o Rogério Ceni, depois trouxe o Renato Portaluppi, começou o trabalho com o Paulo Souza, depois aí não deu certo, o Dorival Júnior assumiu, conquistou as duas competições, mas o Flamengo tem a tendência de acreditar que o Vitor Pereira é o técnico da vez, porque o Flamengo acredita que para técnico do Flamengo tem que ser um técnico europeu e gigante para trabalhar na equipe. Então tá aí o Vitor Pereira, que mostra também que a elite de futebol brasileiro, no caso do Flamengo, acredita muito mais no seu trabalho do que no trabalho de um técnico brasileiro nesse momento. Falar aí do Antônio Oliveira, que já está há algum tempo trabalhando no futebol brasileiro, né? Ele foi desenvolver esse trabalho aqui junto com o Paulo Autuori, aqui mesmo no Brasil. O Paulo Autuori trouxe ele para trabalhar no Atlético Paranaense, mas ele tem uma passagem de trabalho, mesmo sendo jovem, lá no Irã, na Eslovênia, no Kuwait, e se estabelece agora no futebol brasileiro e vem aí. Então, essa temporada vai ser o técnico do Curitiba, o técnico português, muito bom técnico, e certamente é um dos técnicos que, se de repente ter a oportunidade de desenvolver um trabalho forte aqui no Brasil, é um técnico que vai crescer muito aqui, porque ele conhece demais o futebol brasileiro, já tem algumas passagens aí. Vamos torcer para que no Curitiba ele consiga fazer um trabalho muito bom, porque é um técnico português de alto nível, esse técnico aí, vamos dar olho nele.
Ele, antes do trabalho dele, quem estava lá era o Guto Ferreira, mas que também tentou um técnico paraguaio também, recentemente, o Gustavo Borinho, o Pachequinho, que é auxiliar fixo, ex-outro, está assumindo ali o cargo de técnico, né? E o Rodrigo Santana, que quase veio para o Corinthians, foi um técnico que também passou pelo Curitiba. Falando agora do Fortaleza, o Vojvoda, que é hoje, sem dúvida, uma das principais, um dos principais técnicos do futebol brasileiro hoje em dia, pelo excelente trabalho que ele faz na equipe desde 2021, ele praticamente assumiu o lugar do Rogério Ceni, embora passou por ali, depois do Rogério Ceni saiu um técnico chamado, meu nome, Marconi Montenegro, passou o Marcelo Chamusca, o Ederson Moreira, o Léo Porto, praticamente todos esses mais interinos, na exceção do Ederson Moreira, mas o Pablo Vojvoda, pelo trabalho excelente que estava fazendo. O Defensa e Justiça da Argentina foi convidado, assumiu, e esse ano ele teve proposta de clubes da elite do futebol brasileiro, como Vasco da Gama, como Corinthians, como também Atlético Mineiro, enfim. E Vojvoda é esse grande técnico, sim, importante. Eu gosto do trabalho desse técnico argentino, ele é muito sério, ele tem uma consciência de trabalho, mesmo Fortaleza ali no primeiro semestre dividindo competições, não indo bem no brasileiro. Aí no segundo semestre, quando focou no brasileiro, ele conseguiu ser um técnico muito bom e mostrou realmente que ele é um técnico de influência, ele faz o jogo ficar diferente. Um técnico até que, se nós a gente pensar, por que não aí no futuro ele possa não estar ou num grande clube do futebol brasileiro, ou quem sabe até sendo cogitado aí para uma seleção brasileira. Tem muito potencial o Vojvoda, que está lá no Fortaleza. O Cuiabá também é uma das equipes mais novas do futebol brasileiro, mas que acaba também de investir na contratação de um técnico português, já pela segunda vez consecutiva, né? O time do Cuiabá veio de uma Série B, um trabalho bem consolidado, mas depois aí passaram por lá, desde que a equipe chegou na elite do futebol brasileiro, o Jorginho, ex-jogador lateral da seleção brasileira, que não ficou por muito tempo lá. Depois aí começou a temporada com o Eduardo Oliveira, que era um auxiliar que tinha lá na equipe. O Pintado também passou por um tempo. Depois a equipe deu oportunidade com o Luiz Fernando Rubiel, que é um auxiliar de comissão técnica. Aí depois trabalhou ali o Tony Oliveira, né? Já para a fase final no Brasileirão. E depois a equipe acabou agora acertando com o Ivo Vieira, que é um técnico português que tem aí passagens interessantes, né, com equipes como Vitória de Guimarães, Famalicão, Marítimo, Estoril, que são equipes médias do futebol português, né, mais ou menos equivalente ao que é o Cuiabá no Brasil hoje. E na Arábia Saudita ele trabalhou no Al-Wehda, que é uma equipe também que passou ali o Carille, se eu não me engano. E então ele vem então para poder fazer um trabalho bem interessante aí dentro do Cuiabá, quer dizer, a mentalidade também do Cuiabá de acreditar também no técnico português aí, que tem experiência e bagagem de equipes de futebol internacional, que tem mais ou menos o peso do Cuiabá, que melhoraram bastante. A ideia é que a chegada do Ivo Vieira agora, que o Cuiabá consiga ter na comissão técnica um trabalho de bastante consistência também. O Atlético Mineiro, já há algum tempo também já vem acreditando aí no futebol de treinadores estrangeiros também, na sua comissão técnica. Começou em 2020 com o Rafael Dudamel, que ficou ali na equipe por um mês, acabou não deu certo. Depois o Sampaoli fez um trabalho espetacular ali no Atlético Mineiro, de uma temporada inteira. Depois aí a equipe teve que trabalhar improvisando com o auxiliar Lucas Gonçalves. Depois foi atrás do Cuca, que também trabalhou na equipe aí, uma passagem interessante. Aí depois o Cuca, por questões particulares, saiu, o Antônio Mohamed veio, o Turco Mohamed, mas não agradou tanto. Aí o Lucas Gonçalves novamente como auxiliar assumiu, aí o Cuca assumiu novamente, mas agora o Atlético ele quebra essa coisa de improvisar e traz um técnico aí de peso aí que estava no mercado, o Eduardo Cudê, que é um técnico argentino que foi um grande jogador. Gosto do trabalho dele, ele como técnico realmente ele tem uma experiência interessante dirigindo lá o Tijuana do México em 2017, que chamou muita atenção. Volta para a Argentina, onde trabalha no Racing, conquista títulos importantes na Argentina. Tem a passagem aqui no Brasil, no Internacional de Porto Alegre também, que agradou bastante. Recentemente estava na Espanha trabalhando no Celta de Vigo e agora volta ao futebol brasileiro para dirigir uma equipe brasileira que precisa mesmo aí de um treinador que consiga conduzir bem aquele elenco, que não é ruim. O elenco tem jogadores importantes, bons jogadores, entre eles o Hulk, o próprio Guilherme Arana, entre outros aí. Eu acredito agora que a chegada do Eduardo Cudê possa fazer com que a equipe do Galo possa ter um ano de 2023 muito melhor do que foi 21 e 22.
O Galo também é uma das equipes também que já tem há algum tempo tido preferência por ter técnico estrangeiro no comando. O Cruzeiro, ele também é uma história interessante, porque o Cruzeiro passou por momentos que nós lembramos recentemente, nos anos de 2020 e 2021, que fez a equipe até deixar a elite do futebol brasileiro, passaram por lá o Luiz Felipe Scolari, depois aí a equipe improvisou com o Célio Lúcio, depois numa renovação ali a equipe financeiramente lá embaixo buscou o Felipe Conceição para ser seu técnico, também não deu certo, aí improvisou com o jogador Moza, que não deu certo, e aí levou um técnico já que estavam praticamente já foi uma surpresa para a torcida, a contratação do Vanderlei Luxemburgo, um técnico experiente, que conduziu a equipe na campanha de uma Série B e conseguiu trazer a equipe para manter a equipe ali dentro de uma competição, que não foi possível, mas aí chega o Ronaldo, o investimento, juntamente com o Paulo André, e faz uma reformulação, dispensa o Vanderlei Luxemburgo, inclusive foi uma decisão foi das mais fáceis, e contrata o Paulo Pesolano, que é um técnico uruguaio, que o Ronaldo observou aí, que está fazendo um trabalho excelente no Pachuca do México, e aí faz essa dupla aí, tanto o Paulo André, juntamente com o Paulo Pesolano e sua comissão técnica, o Cruzeiro conseguiu então chegar aí à elite do futebol brasileiro novamente. Ele trabalhou também em Montevideo Torque e o Liverpool, ambos do Uruguai, são equipes pouco conhecidas para nós aqui, mas ele se mostrou esse primeiro ano de futebol brasileiro que é um técnico bastante competente, gosta de jogo, faz variação, é um técnico que pode crescer muito também agora, estando na elite do futebol brasileiro, terá uma visibilidade muito grande também, e gostaria muito de ver esse duelo, né, no jogo ali, Fortaleza e Cruzeiro, do lado do Voivoda, do outro lado o Pesolano, o próprio Atlético e Cruzeiro, do lado do Cudeu, do lado do Pesolano, para ver como vai ser então essa briga tática desses dois técnicos aí, e outros técnicos. O Pesolano me agradou bastante a primeira temporada dele aqui no Brasil, e acredito que agora no futebol brasileiro, um pouquinho mais de investimento e o trabalho sendo feito, ele vai conseguir mostrar até para o número maior de pessoas o grande técnico que ele é aí, até agora no momento. Então o Cruzeiro também, dificilmente o Ronaldo também irá abrir espaço para um técnico brasileiro no Cruzeiro. E fechando aqui as equipes da elite do futebol brasileiro, o Bragantino, o Red Bull Bragantino está prestes a anunciar a qualquer momento um técnico português também, o Pedro Caixinha, né, que é um técnico que vem com um projeto aí que a equipe tem de 2 anos aí, né, dentro do Braga, né. O Pedro Caixinha estava recentemente trabalhando na frente do Talheres, é um técnico português, mas que estava trabalhando no futebol argentino e chamando muita atenção lá, sabe, da Argentina. Ele também tem passagem também por clubes no México, na Arábia Saudita, na Escócia, em Portugal, ou seja, né, mas é a primeira vez dele no futebol brasileiro, mas ele vem com uma bagagem muito grande, experiências de futebol, trabalhando na Europa, na Arábia, em outros continentes. Então vamos ver, esperamos que dê certo aí o Pedro Caixinha, né, como técnico português do Red Bull Bragantino, que tem trabalhos ali que costuma dar muita oportunidade para os técnicos fazer bons trabalhos. O Zago tem um trabalho interessante por lá, o Felipe Conceição também tem um trabalho interessante por lá, o próprio Barbieri também teve um trabalho bastante interessante por lá também, tanto que ele saiu de lá agora e já acertou com o Vasco da Gama. Então o clube costuma ter paciência com os técnicos, e quem sabe aí, né, o Caixinha possa dar certo trabalhando à frente do comando do Red Bull Bragantino. Então até aqui conseguimos analisar que nós temos hoje 10 equipes brasileiras que ainda trabalham com técnicos brasileiros, mas que isso pode mudar a qualquer momento, mais 10 equipes que começam a temporada de 2023 com técnicos estrangeiros aí, acreditando que era momento de fazer uma mudança, de deixar de trabalhar um pouco o técnico brasileiro e ter uma filosofia nova aí com outros treinadores. Falando das opções dos técnicos brasileiros aí, se pensar hoje em seleção brasileira, eu não sei se tem uma preferência da comissão de hoje, a gente tem uma comissão técnica brasileira, mas hoje, por exemplo, para o lugar do Tite, né, o que as pesquisas muito apontam é que hoje o Cuca, o Dori que está desempregado, o Dorival Júnior que está desempregado, acabou de ser dispensado pelo Flamengo, o Cuca que não acertou com o Atlético, o Mano Menezes que está na Internacional de Porto Alegre fazendo um trabalho, e o Fernando Diniz que ainda não conquistou títulos, né, pelo Fluminense, como nós comentamos, o Renato Gaúcho que está vindo de uma Série B com o Grêmio, o Rogério Ceni que é muito contestado ali pela imprensa, né, trabalhando no São Paulo. São hoje as opções brasileiras talvez mais comentadas aqui para assumir a seleção brasileira. Nós aqui do FIFA Nerd acreditamos que desses nomes aí, acreditamos que hoje, se a gente pensar numa reposição simples para o Brasil, pela forma com que a seleção brasileira saiu da Copa, ficaria difícil para qualquer um deles trazer alguma coisa de novo. O Mano Menezes já tem experiência de seleção brasileira, é um técnico que de repente
pode ser que poderia fazer um trabalho interessante na seleção brasileira, mas o Dorival Júnior ele tem aí no seu currículo essa dispensa do Flamengo agora. Ele estava afastado do futebol brasileiro, né, em condições, pelo menos ali no rol dos grandes clubes, ele estava fora, o Ceará deu uma oportunidade para ele trabalhar, deu uma oportunidade do Flamengo também. Não sei se ele estaria pronto para de repente assumir a seleção brasileira, mas entre os técnicos brasileiros hoje, dificilmente fugiria de um desses nomes aí a opção de troca, pelo menos olhando para o mercado daqueles que estão trabalhando dentro do Brasil aqui, seriam esses nomes, né? Repetindo: Cuca, Dorival, Mano Menezes, Fernando Diniz, Renato Gaúcho e Rogério Ceni. Mas estamos vendo a imprensa também falar muito sobre a possibilidade de técnico estrangeiro na seleção brasileira, né? Mas falando aí, por exemplo, nós temos alguns brasileiros que estão jogando, trabalhando lá no exterior. Nenhum deles em grande clube no futebol europeu. Nós temos ali o Jardine, que está trabalhando no futebol do México, na equipe de Santa Luz. Né? Tem ali o próprio Fábio Carille, que está trabalhando no Japão, no Nakagashi do Japão. Tem o Thiago Nunes, que é um técnico conhecido brasileiro, que foi trabalhar lá no Peru, no Sporting Cristal. Temos o Paulo Torre, que voltou a ser técnico, que está trabalhando no Atlético Nacional da Colômbia. Então são técnicos brasileiros que deixaram o Brasil e estão trabalhando em clubes, né, que são ali intermediários para baixo. Então não sei se essas opções deles são interessantes, né? A não ser que eles pensem em trabalhar nesses países como treinadores das seleções desses países, por exemplo, o Carille no Japão, o Thiago Nunes no Peru. O Autuari certamente já tem uma bagagem muito grande como técnico, vez ou outra ele faz trabalho de diretor de futebol, depois volta técnico, diretor de futebol volta técnico. O Jardine é hoje alguém interessante, talvez ele já está pensando em cada vez mais trabalhar mais tempo lá fora, para de repente quando voltar para o Brasil, ou pegar um grande clube, ou até mesmo pegar a seleção brasileira, já que ele é campeão olímpico como técnico da seleção brasileira. Então esses são os técnicos brasileiros que estão lá no exterior. Além deles tem alguns outros também. Vai destacar o Nelson, que já está há muitos anos lá no Japão, trabalhando por lá. O Zé Ricardo, que também assumiu um time japonês, o Shimizu Pulse. Tem o Pérez Chamus, que também está há muitos anos, está lá no futebol árabe, e alguns comentam que o desejo dele é ser técnico da seleção da Arábia, né, uma seleção do mundo árabe. E o Júlio Batista, que trabalha hoje no time B do Valladolid, que também é administrado pelo Ronaldo, que é o nosso técnico que está estagiando no clube europeu ali, né, mas não está no principal ainda, está lá. Esse é um dos nossos treinadores brasileiros lá fora, né? Nenhum deles com grande destaque, nenhum deles com uma grande conquista, né? Talvez o Nelson com a trajetória um pouco melhor comentada lá no Japão, mas pensando, por exemplo, nos nossos técnicos que estão trabalhando lá fora, olhando para uma seleção brasileira, coisa do tipo, né? A gente ainda tem aí que lapidar um pouquinho mais nossos profissionais que estão por ali. O Transfer Market traz alguns outros nomes também, além desses que nós citamos aí, mas bastante desconhecidos, né? Como Caio Zanardi, que eu não consigo analisar, né? O próprio Álvaro Santos, o Marcos Paquetá. Entre esses nomes todos aí, talvez o Rogério Micali, que está trabalhando na seleção sub-23 do Egito, seja um pouquinho mais conhecido por nós ali. E outros técnicos aí, talvez a gente consiga conhecer pontualmente, porque tem passagem aqui em algum clube ou outro do futebol brasileiro, mas nenhum deles com um grande destaque ali. Talvez dá para comentar o ex-zagueiro Cris, né, que trabalha no FC Versalhes, né, que está ali na Europa, por ali. Mas todos os nossos técnicos aí estão hoje em clubes prateleiras D ou E do futebol mundial. Sonhos estrangeiros da seleção brasileira aí são os mais comentados, né? Por exemplo, sem dúvida alguma que o Guardiola é a preferência nacional, seria uma unanimidade, mas eu tenho certeza que o Guardiola dificilmente aceitaria uma seleção brasileira agora. Ele tem um contrato interessante lá no Manchester City, e assim, né? E a seleção brasileira acabou de perder uma Copa do Mundo aí, e o Guardiola também chegaria agora, por exemplo, sendo uma espécie de salvador da pátria, né? Jorge Jesus tem um trabalho muito interessante com o futebol brasileiro, um mister muito respeitado. Não sei se uma boa conversa ali convenceria ele, mas eu acredito que ele aceitaria a seleção brasileira. O Guardiola acredito que não aceitaria, o Jorge Jesus acredito que aceitaria. O Ancelotti, para mim, seria um técnico também dos mais ideais hoje para a seleção brasileira, mas acredito também que ele não aceitaria deixar um Real Madrid para dirigir a seleção brasileira. O Jorge Sampaoli, então, até passou aqui no futebol brasileiro, encantou muitos também da mesma forma que o Jorge Jesus. Porém, ele tem um contrato lá no futebol espanhol que ele não deixaria para dirigir a seleção brasileira. E o Abel Ferreira, que está aqui no Brasil fazendo sucesso, também não sabemos se aceitaria aí
dirigir a seleção brasileira. Mas dessa lista aí, eu acredito que o Jorge Jesus talvez seria aquele que talvez seria uma argumentação muito mais fácil, né, para a gente ter um técnico da seleção brasileira. Agora, por exemplo, o Jorge Jesus é um técnico, será que ele conseguiria, por exemplo, dentro da seleção brasileira, trazer alguma coisa para nós interessante daqui para 26, pensando em 4 anos, né, de seleção brasileira? Então, acredito que hoje, né, se desse fazer uma duplinha, Jesus como diretor técnico de seleções, Abel Ferreira como técnico, seria extraordinário. Mas vamos ver, né? Esses são aqui comentários do nosso canal do FIFA Nerd. Agora, pensando na Copa de 2026, alguns nomes aqui que também seriam interessantes, não só para ser exatamente o técnico, mas são profissionais que eu acredito que poderiam ajudar muito aí a seleção brasileira no seu futuro. Por exemplo, o Kleber Xavier, auxiliar do Tite. Eu acredito que se você faz um trabalho de oxigenação na seleção brasileira, mas mantém esse profissional, eu acredito que seria interessante, porque é um profissional que trabalhou nas 2 Copas, ele é um homem das estatísticas, um homem da tática. Eu acho que o trabalho do Tite tem ali seus pontos negativos, mas tem seus pontos positivos, e parte dos pontos positivos passa pelo trabalho do Kleber Xavier, que de repente a CBF desejasse pensar ali na manutenção dele, né, dentro da seleção brasileira. Eu não criticaria não, porque ele realmente é um profissional de alto nível aqui no futebol brasileiro. Talvez não tenha a competência e a condição de ser o técnico diretamente, mas seria um auxiliar técnico de peso bem interessante, pensando em seleção brasileira e futebol brasileiro. Agora tem outras opções aí, por exemplo, né, nós pensar em um técnico que está disponível no mercado hoje, Thomas Tuchel, que sempre deu bem trabalhando no futebol brasileiro, mas a gente não sabe se o Thomas Tuchel tem essa ambição de um dia ser técnico de uma seleção que não seja alemã, mas se entregasse a ele a seleção brasileira, poderia ser um negócio muito interessante ali nas mãos dele. O Xavi foi convidado, por exemplo, para ser auxiliar técnico, ele não aceitou porque ele está no Barcelona como técnico. Quem sabe no futuro o Brasil pensar no Xavi. O Xavi é um técnico que eu tenho assim, uma simpatia muito interessante, assim, pensando no futebol no futuro aqui, próximas temporadas 26 a 30, acredito que ele vai crescer muito como técnico, e se o Brasil tivesse a oportunidade de ter ele trabalhando aqui hoje ou lá fora para a seleção brasileira, seria bastante interessante. O Roberto Martínez acabou de deixar a seleção da Bélgica, é um técnico espanhol, muita rodagem na Europa, acostumado a ambientes de seleção, eliminou a seleção brasileira em 18, fez uma Copa do Mundo agora, ele tem o Henry como seu auxiliar. Certamente o Brasil poderia até de repente analisar esse nome, assim, e é um nome que até eu acho interessante, né? Não sei se é unanimidade ou não, mas é um nome interessante aí, o Brasil pensando aí num trabalho de médio a longo prazo aí na seleção. O Joachim Löw também, depois de muitos anos na Alemanha, também foi o técnico que goleou o Brasil no 7-1, de repente poderia ser uma espécie também de membro daquela comissão técnica brasileira. Eu acredito que ele tenha, talvez não muito a passar ali como técnico, porque ele hoje não é um ex-treinador, mas tenho certeza que uma comissão técnica muito bem organizada, tendo o LOL ali como as pessoas que poderiam colaborar com a seleção brasileira, também seria interessante. Antônio Conte seria hoje um técnico que chegaria para revolucionar o futebol brasileiro ali, né? Mas eu não sei até que ponto o Brasil quer isso, né? Porque já tivemos problemas com outros técnicos com personalidade parecida com o Conte, mas é um técnico aí, por exemplo, que se você quer chacoalhar a coisa aí, é um italiano que chegaria chacoalhando na seleção brasileira. E depois tem aí os portugueses, né? Que tiveram a última Copa, o Fernando Santos que está conduzindo muito bem a seleção portuguesa, inclusive está sendo comentado por muitos aí como os técnicos melhores dessa Copa nesse momento. Ele tira Cristiano Ronaldo, coloca lá o menino Gonçalo que faz 3 gols, ele está conduzindo bem a equipe ali na beira do campo. O Fernando Santos vem ganhando aí espaço como técnico de seleção brasileira, técnico de seleção, por assim dizer, bem importante e sendo muito bem reconhecido. Imagine esse homem trabalhando na seleção brasileira aí, se não como técnico, mas também como alguém que poderia de repente coordenar os trabalhos ali. E tem os dois ali, o Paulo Bento e também o Carlos Queiroz, que são treinadores que têm bagagem interessante como técnico de futebol, tanto em clubes como em seleções, em Copa do Mundo. Também são nomes que daria para pensar também. De repente, por que não? Né? A seleção brasileira pensando com calma, analisar com carinho esses 2 nomes aí, até para ser técnico mesmo da seleção brasileira, algum desses 2 profissionais aí. Muito bem, então nós aqui analisamos bastante, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, quer dizer, uma avaliação aí de técnicos, nome, futebol brasileiro, o que hoje
a elite do futebol brasileiro pensa sobre os técnicos brasileiros. Então deixa bem claro aí que o canal entende que hoje os técnicos brasileiros precisam trabalhar e melhorar um pouco mais para conseguir reconquistar seu espaço, e a seleção brasileira também, cada vez mais dando sinais que precisa de um técnico estrangeiro, ok? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhe, comente, assine o canal, tamo junto e até a próxima! Assine o canal.